Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 19 de novembro de 2019 e pretendo comentar brevemente sobre um curioso fato relativo a uma visão ingênua que existe sobre o capitalismo em geral. Quero deixar logo de princípio que isso não se trata de um discurso anticapitalista. Eu tenho um viés diferente da maioria dos esquerdistas. Eu não acredito na possibilidade da derrubada do capitalismo a curto ou médio prazo. Acredito que a longo prazo, sim, ele vai ser substituído, como todos os sistemas foram substituídos ao longo da história. Mas, para efeitos práticos, no contexto atual, eu sequer defendo, por exemplo, para o Brasil, uma revolução socialista, de forma alguma. O que eu defendo é um capitalismo fortemente regulado, com ampla presença estatal, de um viés mais keynesiano, devidamente pautado por um trabalhismo, por um nacional trabalhismo, que force uma redistribuição das riquezas produzidas de uma forma mais igualitária, com ampla presença de empresas estatais, principalmente nos setores estratégicos, mas ainda assim será um sistema basicamente capitalista, embora pouco liberal. Isso é o que eu defendo. Mas esse é o contexto atual. Não estou falando em outros países. Se a China ou a Coreia do Norte ou Cuba tem todo o direito de fazer o sistema deles, e eu acho que eles têm direito de se autodeterminar. Mas dito isso, o que eu quero colocar é que muitas pessoas, ao fazer uma defesa do capitalismo, fazem um recorte inacreditavelmente falso da realidade, e que é uma coisa comum de você ver entre pessoas com pouco conhecimento. Mas o que é estranho é que eu vejo isso ser feito até por pessoas inteligentes, às vezes por mau hábito. Pessoas inteligentes que defendem um discurso, que às vezes promovem um discurso sobre o qual é completamente evidente que elas nunca pensaram na vida, sobre o qual elas nunca refletiram. Geralmente esse discurso vem de uma demonstração da superioridade do capitalismo, basicamente selecionando os países com maior IDH do mundo e dizendo que isso é o resultado do capitalismo, e o mais, focado num determinado período histórico, especialmente da Segunda Guerra Mundial para cá. Isso é bastante curioso, porque você observa isso muito claramente como se o mundo fosse reduzido a Europa, Estados Unidos e Japão, e só esses exemplos servem, só esses exemplos são utilizados. Eles pegam a nata do mundial, dos países mais desenvolvidos, selecionam e dizem que isso é o resultado do capitalismo, como se o capitalismo não tivesse praticamente 300 anos, dos quais se verificou uma ordem enorme de fenômenos, muitos dos quais você jamais escolheria para fazer uma amostragem orgulhosa da superioridade de alguma coisa. E mesmo na atualidade, se você for pegar a grande maioria dos países que operam sob um paradigma capitalista dominante, a grande maioria deles são pobres, muitos até miseráveis. Então, os países capitalistas bem-sucedidos são uma minoria bem pequena. E o mais curioso de tudo, que aliás é alimentado por uma ingenuidade liberal incrível, aquela de achar que os países que estão no topo hoje chegaram lá apenas pela liberdade de mercado. Como se todos eles, sem exceção, não tivessem sido ou impérios, ou ditaduras, ou máquinas de guerra invasivas que invadiram, pilharam, promoveram genocídio, bombardearam, destruíram, escravizaram meio mundo. Como se isso não tivesse nada a ver com a riqueza desses países. Como se Inglaterra não tivesse sido o Império Britânico, colonizando o planeta inteiro, promovendo escravidão, abrindo rotas comerciais à força de armas e de genocídio. Como se a Alemanha não tivesse sido a Alemanha nazista, não tivesse montado campo de concentração e promovido uma guerra monumental, como se grande parte do seu desenvolvimento industrial não tivesse se dado sob o nazismo. Como se Estados Unidos não tivesse o maior exército do mundo e não pilhasse recursos do planeta inteiro. Como se França não tivesse tido Napoleão. Como se Japão não tivesse sido um império extremamente agressivo e invasivo, que também saiu invadindo metade da Ásia. E esse pessoal pega esses países e vem dizer: olha só as maravilhas do capitalismo. Meu amigo, todos esses países construíram sua força, suas bases na base de violência, de agressão, tomando recursos dos outros países, sob ditadura, sob reinado, sob autocracias nada democráticas e nada liberais.
E só depois de muito tempo, depois de, além de milênios de história pregressa em alguns casos, depois de séculos, eles conseguissem ter chegado a um nível tal onde eles começaram a dinamizar mais a economia, a torná-la mais liberal, e aí sim chegar mais ou menos no estágio que eles chegaram na segunda metade do século XX. Aí me chega o apologeta do capitalismo, pega lá, olha só o que a liberdade de mercado não faz. Para piorar, muito desse pessoal ignora que o grande momento desses países em termos socioeconômicos se deu justamente durante a Guerra Fria. Foi durante esse momento que eles promoveram uma redistribuição melhor da sua renda, garantiram direitos trabalhistas e promoveram políticas que levaram as suas sociedades a reduzir a desigualdade e a uma prosperidade generalizada. E tudo isso se deu principalmente pelo medo de uma revolução socialista. Porque tudo isso que a gente tem hoje, em termos de direitos sociais, em termos de uma assistência maior, políticas que atendem melhor as necessidades da população, tudo isso foi criado pelos socialistas. Todos os direitos trabalhistas que nós temos foram criados por socialistas e depois copiados pelos fascistas e nacionalistas. E só depois desse contexto da Guerra Mundial eles começaram a ser utilizados pelos países mais liberais como forma de evitar um crescimento dos movimentos de revolucionários dentro das suas sociedades. E assim, garantindo alguma coisa, dando uma redistribuição de renda melhor, eles tiram a motivação principal que poderia haver para uma revolução de massas. E aí sim, desenvolveram países bem prósperos, com alta qualidade de vida até mesmo para grande parte dos mais pobres. E esse recorte que o liberalzinho ingênuo vai pegar para tentar provar a superioridade do capitalismo. E agora veja só que curioso, foi só a União Soviética se desmantelar, haver essa retração do fenômeno socialista no mundo, e o que aconteceu? Imediatamente todas essas conquistas que garantiam essa sociedade mais equilibrada começaram a ser sistematicamente atacadas. E o fato é que hoje, em todos esses países que costumam ser exemplo, as condições sociais gerais são piores do que, por exemplo, na década de 80, 70 e 80. Por quê? Porque aquela ameaça socialista diminuiu, então abriu o caminho para um neoliberalismo mais predatório, né? Entendendo esse neoliberalismo como uma fase onde ele recrudesceu uma série de atitudes, de posturas que reverteram essas tendências mais redistributivas de antes. Então o ponto que eu quero colocar é exatamente esse. É claro que existe sim uma eficiência produtiva do sistema capitalista, isso não é negável, mas ele sofre de uma terrível ineficiência redistributiva. Mas com a devida intervenção governamental, por uma política ativa, você pode promover essa redistribuição da produção e melhorar em geral, enriquecer mais a sociedade como um todo, e não só uma pequena panela em detrimento de uma maioria. Só que isso tem que ser feito sob uma regulação forte, sob uma política deliberada. E isso normalmente é feito pelo medo de que, se não for assim, você pode ter um movimento de massas que pode levar à derrubada do sistema. E todo esse contexto histórico, toda essa realidade por trás dos fatos, toda essa história de desenvolvimento nada digna de orgulho, na qual tivemos fases onde crianças, mulheres, grávidas, velhos trabalhando em indústrias, e se perdesse um braço ali, que se dane, como se isso não tivesse existido. Isso foi o que fundamentou, foi o que gerou a base do enriquecimento do sistema, além do imperialismo, da agressão a outros países, do roubo sistemático dos recursos de outros povos, da escravidão, se não formal, como era a escravidão colonial legalizada, ao menos a escravidão por analogia, como até hoje acontece, com grandes corporações explorando mão de obra paupérrima em países miseráveis, sob condições análogas à escravidão. E todo esse fenômeno, toda essa realidade é completamente ignorada pelo defensor do capitalismo, que, tomando uma overdose de pílula azul, faz essa defesa absolutamente falsa do real, absolutamente ingênua.
quando, apesar de tudo, poderia fazer uma defesa muito melhor. Volto a afirmar, eu não faço, pelo menos no contexto atual, uma pregação revolucionária. O que eu prego é que nós mantenhamos o nosso modelo econômico, não só exatamente como ele é, mas como ele era até pouco tempo atrás, especialmente, por exemplo, na segunda fase da ditadura militar. É um modelo fortemente dirigido pelo Estado, fortemente keynesiano, com ampla presença do trabalhismo, que promova a redistribuição de renda, que evite os bolsões de miséria e que ponha o serviço, o sistema econômico, para trabalhar para a sociedade e não o contrário, que é o resultado do capitalismo liberal, onde toda a sociedade é colocada para satisfazer o interesse da acumulação de capital. Então é isso. Eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 19 de novembro de 2019. Obrigado por sua atenção.